Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais um projeto de consultoria grátis, onde eu sempre recebo o dentista, tiro todas as dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Orestes Maciel, sou dentista de formação, tenho atualmente uma rede de 15 clínicas e 39 consultórios em funcionamento. Para você, eu ajudo dentistas a faturar R$20 mil por cadeira e abrir clínicas de baixo custo com alta lucratividade. Hoje eu vou receber o Dr. Álvaro para o projeto Consultoria Grátis. É um projeto onde eu sempre recebo o dentista e tiro todas as dúvidas, a gente bate um papo e muitas vezes a dúvida dele pode ser a dúvida de vocês também. Vou convidá-lo agora, ele vai entrar agora e qualquer dúvida que vocês tiverem pode colocar aqui também nos comentários. Deixa eu chamar aqui o Dr. Álvaro. Dr. Álvaro entrando. Oi, Orestes, tudo bem? Tudo bom, Top, tudo tranquilo. Como é que está Tudo aí? jóia. Na urgência, emergência, trabalhando? Não, aqui em Santa Catarina a gente já voltou à atividade há um certo tempo, ainda de maneira gradativa, né? Uma situação, entre aspas, sem tanto tratamento eletivo, mas já voltou aí há umas 2 semanas, mais ou menos. Ah, maravilha, coisa boa. Álvaro, te apresenta, fala um pouquinho de você aí, para todo mundo te conhecer e eu te conhecer também. Vamos lá. Tá. Bom, eu sou formado pela Federal de Santa Catarina em 2005, então já tenho alguns anos de mercado. Eu sou implantodontista, sou protesista e hoje eu tenho um consultório com 2 cadeiras numa cidade próxima a Florianópolis, a Grande Florianópolis, que é em São José. E o que acontece, né? Basicamente, eu sou dentista, mas não sou gestor, né? Então, eu tenho uma segunda cadeira, essa segunda cadeira tem um ortodontista que vai 2, 3 vezes ao mês, mas a maior parte do tempo essa segunda cadeira fica ociosa, tá? E aí o que acontece? Vou dar uma explanada um pouco assim, né? Não, tranquilo, explica que é melhor, que aí vai mais direto na ajuda. Eu vejo muita propaganda no Instagram, em tudo que é rede social. Ah, você está insatisfeito, você quer aumentar a sua lucratividade, você quer aumentar o número de pacientes, blá, 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 arraste para cá. Tudo bem. Mas eu acho que na prática, para que tu possas realmente vender essa situação e tu possas orientar, tens que estar do outro lado da batalha, né? Tu tens que ser dentista também. E eu vejo que muitas vezes o pessoal não é. Então, você tem que cativar o seu cliente, tem que oferecer mimos. Bom, isso aí para mim é algo lógico, né? Não precisa ninguém te dizendo que tu tens que cativar o paciente, tratar ele bem. Isso é uma questão que tu tem que fazer, porque tu está atendendo alguém, então não tem como tu não fazer diferente disso. Mas eu vejo que hoje é muito difícil, no meu caso, que eu estou num bairro um pouco mais populoso, né? Como conversar com um paciente de um bairro mais populoso, que não tem uma renda tão elevada, para que ele possa fazer os tratamentos. Às vezes ele não tem um cartão de crédito com limite, aí você vai usar o recorrente, que eu vi que já falasses algumas oportunidades, vai usar o recorrente, mas como é que tu vai fazer para tu ter uma garantia também, ou se tu vai fazer um boleto, num pagamento na clínica mês a mês, vai fazer uma questão de contrato. Então, sim, a parte, vamos dizer assim, fina, a parte que realmente importa do negócio, eu até hoje não consegui obter a informação de como proceder, entende? Então, eu fico muito perdido nessa situação. A questão a gente sabe o que tem que fazer, entre aspas, de uma maneira mais grosseira se sabe. Agora, como faz para aplicar isso, né, no dia a dia e de que maneira fazer com que isso se torne um ciclo virtuoso que eu até hoje não consegui encontrar alguém que pudesse me orientar ou que pudesse me explicar como é que faz. Entendi. O passo a passo de colocar em prática tudo que mostram seria isso nas redes sociais. Entendi. Seria esse passo a passo mais voltado à gestão ou passo a passo voltado à captação? Qual é a tua maior necessidade hoje em dia? Na verdade, eu acho que a mescla das duas seria uma situação ideal, né? Eu preciso e quero captar mais pacientes para que a minha segunda cadeira, tenha um fluxo de ocupação maior,
Mas eu vejo assim, eu só capto os pacientes e aumento em X% o número de pacientes que vão me procurar. Mas e aí, ele chegou lá, como é que eu vou fazer para oferecer um tratamento de implante, por exemplo, se o cartão dele não tem limite, ou se a condição econômica dele não está tão boa, e aí eu faço um contrato, e como me precaver de uma maneira que eu não esteja abusando da boa-fé dele, por exemplo, ou que o meu contrato não seja um contrato abusivo. Então, essas minúcias, né, essas coisas mais administrativas é que a gente não tem conhecimento, resumindo. Certo. Álvaro, como é que você faz atualmente? Qual é a tua especialidade que você trabalha mais? É implante? É que tu divulga mais implante, voltado para esse público classe C, não é isso? Para essa região mais populosa. Isso Você mesmo. procura trazer o paciente já voltado para o implante? Como é que você procura? Na verdade, assim, ó, na verdade eu Como é a tua recebo... divulgação hoje em dia? Como é a tua divulgação hoje em dia? A gente tem um Instagram, tá? Um Instagram que está sendo movimentado agora, ele estava um tanto quanto parado, mas hoje é um Instagram que está sendo movimentado através daquelas postagens padronizadas, né? Então, uma Não foto tem de um... vídeo, não tem conteúdo com vídeo, isso não. É, aí é uma questão que eu ia falar, assim, eu sei que tem que fazer, né, fazer vídeos, que a gente tem que, enfim, interagir, mas eu não sei como fazer para que interagir, por exemplo, com um público classe C. Com certeza a interação, a maneira de expor é diferente de um público classe A, né, de um público de maior poder Certo, aquisitivo, e não desmerecendo, logicamente, são certo. situações distintas, né. Então, como se comunicar com esse público, de que maneira atingir ele, de forma que ele se sinta bem, que ele não se sinta, né, sei lá, desprestigiado, não sei se seria essa palavra, mas como chegar nesse público e ele sentir que a gente quer fazer o bem a ele, que é prestar um atendimento bom, eu não sei. Então eu não sei como atingir esse público, e quando o paciente chega no consultório, essa questão, como oferecer as facilidades de uma maneira que fique organizado, que com segurança para mim e para ele, eu também não sei, então a gente fica perdido, entende? Pronto, vamos lá. Tive uma consultoria, fiz uma consultoria com o doutor Adriano. Adriano era do interior de São Paulo, ele tem 2 clínicas, em Ourinhos e a outra cidade, eu esqueci, do interior de São Paulo. São clínicas voltadas a só implante e prótese. Eu não tenho muita expertise com relação a prótese e implante, mas eu vou te passar um pouco desse bate-papo que eu tive com ele. Ele tem um faturamento muito bom na clínica, em média de R$ 200 mil ele fatura, nessa clínica com 2 cadeiras, voltada ao público da classe C. A principal forma de captação dele é através de vídeos de depoimento de pacientes. Ele termina, um exemplo, eu terminei o tratamento de você, Álvaro, coloquei tua prótese, coloquei teu implante. Naquele momento, eu já pego o celular e já gravo um vídeo de uma senhorinha, de um senhor, falando do resultado que ele teve. Ele não agenda, ele não programa o dia, ele já termina, pega o celular, vira no modo selfie e grava esse vídeo. Então, ele me disse que consegue converter muito através disso. Pacientes idosos, pacientes voltados mais à parte de implante, mais à parte de prótese, eles se sentem muito seguros quando vem o próprio paciente parecido com ele falando bem do tratamento. Mas não aquele depoimento puxando o saco do dentista. Um depoimento realmente voltado ao tratamento. É isso que ele pede ao paciente. E ele trabalha sempre com esses vídeos e só Facebook, ele usa apenas Facebook. Porque ele diz que o pessoal mais velho, esse pessoal da terceira idade do interior de São Paulo, todos estão presentes no Facebook. Então, toda a campanha dele é voltada com depoimento de pacientes. Ele não grava nenhum vídeo dele ele faz, nunca ele gravou um vídeo ele falando, sempre são vídeos de pacientes que ele impulsiona, que ele faz o tráfego para entregar o maior número possível de pessoas. E aí ele coloca um texto embaixo. Ele me disse que sempre faz campanhas voltadas a protocolos, porque o protocolo puxa a prótese, o protocolo puxa o implante. E procura focar mais na transformação que o paciente teve realmente. Quando ele trabalha com foto antes e depois, ele mostra sempre o rosto do paciente para passar mais familiaridade com os pacientes. Então, com essa forma de captação, ele sempre consegue ter muitos pacientes desse público AC. Ele já abriu
a segunda clínica dele, abriu agora em fevereiro, a segunda clínica dele, e já está com faturamento bom. Agora deu uma reduzida, né, por conta desse período, mas ele começou a fazer um trabalho muito interessante antes de abrir a clínica. Ele começou mais ou menos 20 dias antes, divulgando a clínica e capturando esses leads, utilizando os depoimentos desses outros pacientes que ele já tinha. Então, todo o trabalho dele, quem divulga ele são os próprios pacientes dele, Álvaro, que divulgam. E que falam bem do tratamento e que elogiam. Ele pega essa senhora. Então, eu até questionei com ele, e como é que tu faz essa questão depois para o paciente pagar? Porque o cara não tem limite de crédito, boleto bancário boleto bancário, geralmente você não tem aquela segurança que vai receber, assim como na recorrência também não tem segurança, Álvaro. Você não tem segurança. Então, o que é que ele me disse que faz? Ele procura trabalhar, ele procura otimizar muito as cirurgias dos pacientes. Um exemplo, você tem 4 pacientes para colocar implante ou fazer um protocolo ou enxerto, o que for. Ele procura marcar todos num dia só e ele acerta uma diária com anestesista, um exemplo, R$ 1.500 para operar todos os pacientes dele no mesmo dia. Ele faz isso e dessa forma que ele otimiza muito o atendimento, ele consegue reduzir o valor cobrado ao paciente. Ele só faz implante e prótese, não faz nenhum outro procedimento na clínica. Uma tem 2 cadeiras e a outra tem uma, mas está colocando a segunda. E ele me disse o seguinte, que ele procura trabalhar mais com cartão de crédito, que é o que tem mais segurança, mas ele corre esse mesmo risco, esse mesmo problema que você está. O que é que ele faz? Ele procura trabalhar com uma entrada maior ou com uma entrada de uma forma que ele pague o custo do tratamento até a instalação da prótese, e depois ele trabalha com boleto e vai, segundo ele tem uma inadimplência baixa de boleto, que ele diz que esse pessoal de terceira idade são mais comprometidos em pagar o boleto. E aí ele vai, ao longo do tratamento, tentando receber o máximo possível antes de entregar todo o tratamento ao paciente. Ele trabalha boleto, trabalha cartão de crédito. Essas são as formas que ele trabalha, mas com boleto ele tem esse cuidado do cara pagar toda essa parte do custo antes. Tentou trabalhar com financiamento, mas disse que financiamento tem um certo problema, por quê? Porque muitas vezes o juro é muito alto, não aprova o cadastro, e ele terminou realmente se rendendo ao boleto e se rendendo ao cartão de crédito. E disse que consegue fazer dessa forma, consegue trabalhar bem. Mas o que eu achei muito interessante é a forma de captação que ele faz, que é através dos próprios pacientes. E segundo ele, isso faz uma diferença gigante no negócio dele. Gigante no negócio dele. Eu acho que tem até os vídeos aqui embaixo, mas depois eu te digo. Tem até um da consultoria dele que está gravado, eu te indico ela depois. E ele trabalha isso. Eu não vejo muito... Ele procura trabalhar um preço mais acessível, que as pessoas procurem ele e procura fechar no mesmo dia o tratamento. Ele geralmente faz a avaliação de todos os pacientes, mas nessa nova clínica que ele abriu, ele contratou uma implantodontista que ela recebe um valor fixo, se eu não me engano é R$ 7.500 por mês que ela recebe, e ela faz toda a avaliação e ela executa os tratamentos dos pacientes. Procura marcar todos no mesmo dia, para poder reduzir os custos. E, segundo ele, ele cobra muito mais barato do que a concorrência local. E ele consegue ter uma boa quantidade de pacientes. E vai trabalhando no cartão de crédito realmente. Ele trabalha, então, vamos dizer assim, ele trabalha mais com giro do que com valor agregado, né? Não que não tenha. Isso. Ele trabalha mais com giro. Um exemplo, ele me disse, eu posso estar enganado os valores, mas pode ver lá na aula, se eu não me engano, em média cobra-se no protocolo na região dele R$ 20.000. E chega a ter casos que ele cobra R$ 9.000, R$ 8.000, entendeu? Ele procura trabalhar com preço menor, que segundo ele tem uma margem de lucro muito boa ainda, e ele consegue ter um giro maior, cobrando esse valor menor. Então o valor menor fica mais acessível e as pessoas começam a indicar outras pessoas para tratar com ele. E ele não faz outra especialidade. Na primeira clínica ele ainda faz orto, que a esposa dele é ortodontista. Mas ele disse que faz só por conta da esposa realmente, que ele não tem interesse de fazer ortodontia. E aí ele trabalha com giro de procedimentos. Trabalha com giro. É uma estrutura pequena, é uma estrutura bem arrumada do consultório dele, e que chama a atenção dos pacientes, mas lá dentro a estrutura é bem simples, mas é muito bonita, dá a impressão de ser que é voltada ao público A, mas na realidade não, ele disse que só atende o público C, Nessa região.
assim, né, qual é a minha ideia? A segunda cadeira é uma cadeira que deveria girar, eu acredito que quase que na totalidade dela com ortodontia, com tratamentos de, entre aspas, não que menor valor agregado, a ortodontia também tem uma margem boa, mas com valores mais baratos para que se tenha uma maior quantidade de pessoas, né? Isso. E aí, bom, a gente vem àquela questão. Eu acho que no público que a gente está inserido, querer vender um Invisalign, esse tipo de tratamento, alinhadores, estéticos, isso aí eu acho que ainda é impraticável. O custo desse tipo de tratamento... Na verdade, eu comprei até um iTero, ultimamente, só para testar como é que seria. Testar não, para tentar que o negócio rodasse, mas não funciona muito bem, não. Eu não consigo vender bem, não, por causa do valor dele e tudo, e o paciente quer usar aparelho fixo. Infelizmente, na nossa realidade do público classe C, o pessoal ainda quer o aparelho fixo, ainda quer trocar as borrachinhas, por uma questão de status para ele, né? Eu acho que quando faz uma ortodontia baseada no método dos alinhadores, tudo depende muito da colaboração do paciente, e aí nem sempre o paciente vai ter essa ciência, então às vezes ele vai gastar um valor alto, não vai ter a colaboração que deveria ter, e a coisa acaba desandando, né? Mas aí a questão que eu fico né, pensando é o seguinte: numa situação onde você está num bairro mais populoso, um bairro classe C, bom, vai cobrar um valor de manutenção 100, 120, 80, 130, não dá muito mais do que isso. Como fazer o crescimento do número de pacientes, campanhas onde você oferece ao paciente que já está em tratamento, um mimo, um desconto, alguma situação, se ele trouxer outros amigos, enfim, outras indicações. Então, essas ideias eu já tenho, né? Acho que é uma situação que a gente lê, enfim, não é nenhuma invenção da roda, todo mundo já tem mais ou menos Isso. ideias sobre o que fazer. Mas a questão é na parte operacional, como implementar isso, entendeu? Como que eu posso implementar o meu paciente de orto? Olha, você pode trazer o seu irmão, a sua irmã, um amigo seu, você vai ganhar um desconto, um benefício, né? Mas de uma maneira que a gente consiga fazer isso tendo um controle, uma segurança de que aquele mês, aquelas pessoas indicadas pelo paciente X veio, consequentemente, na hora que ele retornar para fazer a consulta, a gente tem aquele controle, ó, veio uma, duas, três pessoas, logo o valor que tu vai pagar vai ser X. Então, essa parte de operacionalizar as ideias é que acaba Ma- patinando bastante. Maravilha. Como é que eu faço? Vou te explicar. Eu trabalho com esse tipo de benefício para o paciente, eu trabalho com esse benefício quando o paciente vem fazer avaliação na minha clínica. Primeiro passo, vou te falar todo o passo a passo, certo, Álvaro? Para ficar claro essa parte operacional. O paciente chegou na recepção, ele vai preencher uma ficha de anamnese, certo? Nessa ficha de anamnese, ele coloca os dados dele, coloca o endereço, coloca de onde ele veio, que para a gente é muito importante, para eu poder medir de onde os pacientes estão vindos. Ele vai dizer, passei pela frente da clínica, vim da rede social, vim através de indicação. Se veio através de indicação, ele tem que dizer o nome da pessoa que indicou ele, para outra pessoa ganhar o benefício. Entendeu? Ele já diz nesse momento da avaliação, ele já diz isso aí. Eu peço também, no final da ficha, tem um lugar que ele pode colocar, que a gente pede para ele colocar o nome e telefone de pessoas que ele possa indicar a nossa clínica, para a gente entrar em contato com eles. Isso é uma ficha padrão. Recebeu essa ficha padrão, ele vai aguardar, ele vai para a recepção, aguardar o orto chamá-lo para fazer a avaliação. Nesse momento, ele vai fazer a avaliação de procedimentos clínicos e procedimentos de ortodontia. Sempre a nossa avaliação é voltada à ortodontia. A gente tira foto, mostra ao paciente, pergunta a queixa principal, fala do benefício ele fazer o tratamento ortodôntico agora e o que é que pode ocorrer com ele caso ele não faça o tratamento ortodôntico agora. Passado isso, ele tem interesse em usar o tratamento, fazer o tratamento ortodôntico, ele já volta para a recepção e nessa recepção eu já quero que ele feche o contrato no dia. O que é esse fechar o contrato? É ele preencher o contrato realmente de ortodontia e que ele pague os exames, a documentação nesse momento.
Eu quero que ele termine a avaliação e eu pegue ele ainda na emoção da compra, que ele vá para a recepção, ele preenche o contrato e paga o valor da documentação. Documentação for R$ 80, ele paga R$ 80. Se a documentação for R$ 60, ele paga o valor que for dos exames, um valor de desconto que a clínica de radiologia me dá. Porque eu peço a documentação digital, eu tenho uma parceria, porque eu mando uma grande quantidade de pacientes para ele. Então, esse preço que ele paga para mim é muito mais barato do que ele vai pagar no balcão. Isso é uma forma de eu segurar esse paciente. Mesmo que ele não tenha iniciado tratamento clínico, nem um tratamento ainda, mas eu já fecho a documentação e já mando ele fazer os exames. E a partir disso, eu vou fazendo o procedimento que for mais importante para a gente começar o tratamento ortodôntico. Quando ele vai fechar o contrato, a gente já fala da promoção paciente amigo, eu já falo dos pacotes de manutenção que a gente tem. Se ele pagar 1 ano de manutenção e dividir isso aos meses, passar no cartão de crédito, eu dou um desconto de 30% na manutenção dele. Se eu fizer um pacote semestral, eu dou um desconto de 20% a ele. Ou ele pode pagar mês a mês. Então, tudo isso a gente deixa claro no momento que vai fechar o contrato dele. Para ele saber que ele paga uma mensalidade. A gente fala, se vir ou não vir, tem que pagar. Mas, na realidade, a gente não executa realmente isso. A gente procura que ele realmente venha e que faça tratamento. Faltou no mês anterior, Álvaro, eu marco a manutenção, dou um intervalo de 21 dias e marco outra manutenção. Se der para fazer 2 manutenções no mesmo mês, maravilha, que eu compenso o mês anterior. Entendeu? Então, nesse momento da avaliação é que a gente explica tudo como funciona a clínica e explica para ele esse benefício que ele tem, trazendo um amigo para vir para a clínica. E até durante as manutenções, a gente tem um hábito também de explicar e perguntar se ele tem alguma indicação para fazer. Tem paciente que realmente não indica ninguém, mas tem aqueles pacientes que realmente indicam. E isso vai entrando na cabeça dele, entendeu, Álvaro? Todo mês, sempre falando aquilo para ele, vai entrando na cabeça dele que ele tem um benefício, caso ele não queira pagar a manutenção, ou queira, ou tem alguém para indicar. Orestes, um questionamento que eu te faço, os pacientes que já estão em tratamento e que não se tem o contrato, né? Como fazer essa transição, entendeu? Poxa, será que às vezes eu chegar e apresentar um contrato para esse paciente, se ele já está meio ano, 1 ano, sem nenhum tipo de contrato, está indo ali, está fazendo, isso não assustaria, talvez, esse paciente? Eu compro clínica que já funciona, em funcionamento. Já comprei, foram 3 clínicas que já funcionavam e já tinham pacientes com outros dentistas. Quando eu assumi, eu fiz chamado mudei a marca, né? Mudei a marca. Às vezes eu continuo com o mesmo dentista, às vezes eu substituo pela minha equipe. Aí eu faço o contrato novo com eles. E é muito caso a caso, entendeu, Álvaro? A maioria deles não questionam, a gente faz o contrato, eles nem leem e assinam, entendeu? A maioria não questiona. Tem aqueles outros que vão questionar e a gente diz que é uma garantia sua e uma garantia nossa também, que você vai estar comprometido, que você não vai faltar. É uma garantia para os dois, de eu entregar o resultado que você espera, e vai meio muito que no relacionamento com o paciente, no feeling ali com o paciente. Mas a maioria não tem problema. Eu já peguei clínica que tinham 200 pacientes já na carteira, e eu consegui fazer o contrato com eles e sem problema nenhum, não teve problema nenhum. Teve alguns questionaram com relação à multa que a gente cobra. Na verdade, eu nem cobro, eu boto essa multa mais sendo uma forma de... Para criar uma segurança, criar um compromisso. Criar um compromisso. E aí eu me lembro, alguns pediram para a gente colocar que não pagaria multa, entendeu? Fazer um aditivo. E a gente faz sem problema, porque realmente a gente não cobra. Eu já cobrei muito, Álvaro, multa, já cobrei muito mensalidade em atraso, mas, putz, eu acho que era um desgaste tão grande com o paciente, Álvaro, que eu parei de fazer isso, parei de fazer. Eu prefiro trabalhar com mensalidade, tudo. Não sei se eu fiz certo ou fiz errado, mas pelo menos a reclamação diminuiu. E aí, assim, né, Orestes, por exemplo, no caso dessa questão da ortodontia, vai se fazer um contrato, aí cai naquele calcanhar de Aquiles, no meu caso. Onde tem o contrato? Bom, eu vou chamar um advogado, alguém que eu conheça para fazer um contrato, entendeu? Pode ser feito, lógico, mas será que vai ser um contrato
seria um contrato cru, diferente de quando já se existe um contrato, entre aspas, padrão, e aí a partir daquele contrato ali, outras clínicas, outros profissionais já usaram, e se outras pessoas já usaram, tu também tem segurança para saber que aquele contrato talvez não é questionável, não seja um contrato abusivo, né? Uma coisa que seja justa para ambos, entende? Isso. Então, onde buscar os contratos, né? Essa parte operacional é complicada. Eu, no caso, já mudei, eu estou no meu terceiro contrato, estou no terceiro contrato que eu faço com o escritório de advocacia que a gente tem das clínicas, né? E aí eu tenho esse modelo de contrato que eu até forneço aos alunos e cada um altera de acordo com a sua personalidade não, de acordo com a sua realidade. Mas é um contrato que a gente trabalha com mensalidade, é um contrato simples, mas que sempre me protegeu. Outra coisa que eu procuro te orientar sempre, Álvaro, trabalhar com termo de isenção de responsabilidade. Paciente foi transferido para outra clínica, paciente pediu para remover o aparelho, preenche o termo de isenção de responsabilidade de tratamento. Passou 3 meses sem vir para manutenção, esse contrato é cancelado, entendeu? Eu já tive problema com o paciente que me pediu para tirar o aparelho e logo depois ele me botou na justiça. Aí o juiz viu logo e eu ganhei a causa, entendeu? Mas aí é um transtorno, é algo que você tem. E você tendo isso assinado, te protege realmente, porque foi algo que ele pediu para remover, isentando a gente. Eu nunca tive problema. Um exemplo, ao longo desses 19 anos, eu já tive um caso maior da justiça foi esse, que demorou um pouco mais para resolver, e tive já casos de PROCON, que as pessoas reclamam da multa. Que na realidade, putz, era só ele chegar para mim e dizer que não queria pagar, que eu não cobrava. Mas na época eu cobrava, realmente eu dizia que cobrava quem paga a multa. Aí ele ia para o PROCON e reclamava. E aí chegava um momento que aí eu fazia um acordo com o juiz, eu cobrava 400. Não, o juiz não, o conciliador, né? Aí eu cobro R$100, cobro R$150, aí fechava lá na hora. Eu dizia, quase dá vontade de dizer, se tu tivesse ido na clínica, tu pagava a manutenção e retirava o teu aparelho. Mas você não chegou para a gente para falar, né? Então, na época eu cobrava, a gente tinha muito isso. Mas eu acho que o contrato dá uma segurança para a gente. Eu acho que quando eles pegam, tem uma coisa para reclamar, eles pegam um contrato, eles veem, pô, tem um contrato ali, o leva para o advogado e você consegue reverter. E administrativamente eu consigo reverter muita coisa na clínica. Uma outra coisa, Orestes, que eu vejo bastante, tá? E aí, assim, é um modelo de negócio que com certeza dá certo, se não desse certo, não estaria aí. Mas hoje a gente vê, tem muita questão das franquias, né? Hoje a franquia, ela enfim, dominou o mercado. Mas há dentistas que têm franquias e se sentem bem, e tem dentistas que se sentem funcionários da franquia, de certa forma. A gente conversando, a gente percebe isso com alguns. Mas eu me chamo a atenção porque tem franquia que consegue cobrar, vamos supor, um valor de um procedimento onde você cobraria, sei lá, R$200, uma franquia consegue cobrar 400 e vende esse pagamento em 24 vezes, né? Então, assim, eu fico me questionando, como é que funciona? Eu vou passar para o Orestes, o teu tratamento vai dar 200, ou se tu quiseres pagar em 24 vezes, vai dar 400, tu vai parar para pensar, pô, o cara tá me cobrando um X bem maior porque eu tô pagando parcelado. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho. Como é que eles fazem isso, entendeu? Como é que eu passo para o Orestes direto o valor de 400, sendo que eu sei que 400 é bem acima da média, que seria, vamos dizer, os 200, entendeu? Mas ele vê a parcela ali, ele faz, né? Como é que funciona com franquia hoje em dia, Álvaro? Eu vejo que as franquias são muito fortes na parte do marketing. Eles trabalham não só o marketing de rede social, o marketing de rua, de captação, o marketing TV, eles trabalham isso. Eles trabalham muito bem internamente também quando recebem o paciente. Quando ele recebe um paciente, muitas delas tem uma pessoa responsável só para vender isso para você. É uma pessoa que te explica, por exemplo, todos os tipos de aparelhos, te explica o tempo do tratamento, te explica o que é necessário. E isso que, infelizmente, a maioria dos dentistas não fazem, Álvaro. Ele não explica. Ele só chega ali, passa o orçamento para o cara, mal explica e manda o paciente embora. Então, eles usam técnicas que ele consegue trazer o paciente, o paciente consegue visualizar o tratamento que ele vai ter, inclusive mostrando imagens, e ele consegue vender para o paciente mostrando a parcela. Ele mostra basicamente a parcela e o paciente ali encantado pela consulta que ele deu, pelo atendimento que ele fez, ele fecha. É encantamento ali na hora e técnicas de venda que ele usa.
É isso, Álvaro, que eles fazem. Eles, muitas vezes, o paciente não deixa nem o paciente pensar muito, ele já tenta faz o que eu faço. Eu já procuro pegar o paciente da emoção e fechar logo, mesmo que ele não fez tratamento todo. Eu converso com o dentista, Álvaro, que eles... Aí o cara conversou comigo, não, olha, porque eu quero vender ortodontia, mas eu quero vender tudo junto. Eu digo, tudo junto às vezes complica. Procura vender o que realmente tu queira. E depois tu vai vendendo em outras etapas. Mas eu acho que é muito essa parte de encantamento, muita parte de realmente ter uma pessoa que se dedica só àquela venda e trabalha a prestação para o paciente. E trabalha a prestação. Porque nesse pressuposto aí tu terias que ter uma estrutura, né? Teria que ter uma pessoa que venda, né? Que esteja ali disponível à venda. Aí quando a tua estrutura é menor, essa é uma questão que já pega um pouco. Aí eu consigo vender, assim, relativamente bem. Eu acredito que a gente tem uma taxa de conversão, nunca parei para pensar, mas existe uma taxa de conversão boa, eu acredito. Mas essa é uma outra coisa que eu me questiono bastante. Por exemplo, eu quero ver técnicas, aprender um curso, como é que faz vendas específicas para odontologia, as nuances da odontologia, né, as diferenças que tem para vender um carro e tal, afinal de contas, você está vendendo um serviço, não um produto. Então, eu não consegui encontrar até hoje, né, um local, um curso, enfim, que eu pudesse assistir e entender para a odontologia como é que funcionam as vendas, né, quais são os caminhos, vamos dizer assim, entende? Então, é uma situação que a gente sabe, tem que vender, tem toda aquela questão de compreender as necessidades do paciente, tem as várias técnicas, mas assim, efetivamente não achei até hoje um curso, um local que eu pudesse assistir e me identificar com a minha venda no dia na cadeira, lá conversando com o paciente. Qual é a tua equipe atual na tua clínica, Álvaro? Você tem uma recepção, tem um auxiliar e as duas cadeiras, como é que funciona a tua equipe atualmente? Eu tenho uma auxiliar e também faz de secretária. A maioria das vezes eu atendo sozinho. Muitos anos aí, sem auxiliar, a gente desenvolve certas habilidades, né? Então ela me auxilia quando tem cirurgia de implante, parte protética, as moldagens, daí ela dá uma escapada da recepção, vai, me auxilia, ou quando tem uma cirurgia maior, a gente deixa sem outro paciente depois, para que ela possa ficar ali com calma, sem ter que voltar para atender, indo e vindo. Então eu estou com a secretária, que faz essa função de auxiliar ali, recepção, tem uma ortodontista, que vai no consultório 3, 4 dias ao mês, vai às vezes uma tarde, vai uma manhã e uma tarde. Tem um odontopediatra que também faz alguns atendimentos, mas daí não existe um fluxo todo dia ou toda semana. Quando há necessidade, né, de alguns pacientes, aí a gente combina, ela vai, e uma endodontista, a mesma coisa. Entendi. Então hoje é eu a secretária / auxiliar, e é uma ortodontia uma vez por semana, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa é a logística. Essa recepcionista / auxiliar, ela liga para os pacientes, ela faz a confirmação, responde o WhatsApp e responde redes sociais também? Isso mesmo. Depois você pode até pensar, eu não sei o teu fluxo, quantidade de pacientes que você atende por dia, Álvaro, mas o que você podia trabalhar também é com estagiário do CIE. CIE é Centro de Integração Estágio Escola. Muitos estados têm, eu acredito que aí tenha também, que é um estagiário oficializado, não é aquela coisa que você bota uma pessoa para estar pagando de forma aleatória, que pode te acarretar problemas depois. E para te ajudar essa parte de contato com o paciente e relacionamento com o cliente. Qual a estrutura que eu estou até mudando um pouco agora, minha estrutura de clínica? Eu conversei muito com um amigo dos Estados Unidos, ele é ortodontista lá e terminou a faculdade comigo, e ele já mora lá há 18 anos e trabalha na rede privada. E ele me deu uma dica muito interessante, que eu estou colocando em prática. Eles trabalham muito forte a parte de vendas, coisa que a gente não faz aqui. Mas como é que ele trabalha? Geralmente ele tem uma chamada point, que é a coordenadora de tratamentos, que é uma auxiliar mais antiga do teu negócio. Ele tem uma recepcionista, geralmente. Essa rede que ele trabalha tem 225 clínicas. Geralmente tem uma recepcionista que faz o atendimento. Tem a point, que é a coordenadora de tratamento, que eles chamam, que é uma auxiliar mais antiga, que faz toda a venda do paciente. O paciente chega na clínica, faz a documentação lá, no estado de geralmente faz a documentação lá, e depois da documentação já inicia a conversa a essa ASB, essa auxiliar mais antiga. Ela já colhe toda a queixa principal,
todas as dores e todas as dúvidas do paciente, já vai conversando e preparando o paciente. Após isso, esse paciente vai para o atendimento dele, ele faz praticamente só avaliar realmente, mas quem é responsável pelo fechamento é ela, e essa paciente volta para ela e faz a negociação. Ele sempre trabalha com tratamentos fechados e a mensalidade varia em torno de 24 a 30 meses. Um exemplo, eles dividem isso. E eu achei interessante que ele não precisou pegar um dentista avaliador. Ele disse que trabalha muito melhor. Eu perguntei por que auxiliar. Ele disse, olha, porque auxiliar conhece tudo do negócio, conhece como o dentista Dr. Álvaro atende, conhece como o Dr. Orestes atende, conhece e adapta direto à realidade do paciente. Muitas vezes ele fala muito mais a linguagem do paciente e tem mais paciência de vender do que o dentista que está ali ocupado e está com 4 pacientes esperando ele na recepção. Então eles trabalham nesse formato de que eu sempre coloquei o quê? Um dentista avaliador para fazer isso, mas às vezes ele tem uma certa dificuldade. Então o que é que eu estou fazendo? O dentista realmente está fazendo avaliação e jogando para essa auxiliar mais antiga para ela fechar o tratamento. Um exemplo, você teria um recepcionista, e teria essa tua auxiliar, um exemplo, para fazer todo o relacionamento com o cliente. Saber essa conversão tua. Tu atendeu 10 pacientes, só 5 pagaram o tratamento a você, aí ela faz o trabalho com outros 5 pacientes que não fecharam, para saber o motivo que não fechou, se foi pagamento, forma de parcelamento, ou se não gostou do Dr. Álvaro, e trabalha essa recuperação. Após todo o final do atendimento, essa coordenadora de tratamento liga para todos os pacientes que fizeram a colocação do tratamento ou que iniciaram algum tratamento na clínica, para não saber como é que ele está, para saber como foi, bater um papo. Ele disse que liga no mesmo dia, por quê? Porque se ligar no outro dia, o cara está com dor do aparelho. Então não adianta ligar no outro dia, tem que ligar realmente no mesmo dia, e o paciente adora quando faz essa ligação. Às vezes ela que faz, ou o dentista que faz também, dependendo da demanda de cada um. Então eles trabalham muito forte essa parte de venda, realmente, de encantamento do paciente. Eles procuram, eles têm até as perguntinhas básicas, procuram sempre saber a queixa do paciente que chegou na clínica, procuram sempre mostrar os benefícios de ele começar o tratamento ortodôntico hoje. Eles procuram fazer sempre um tratamento que comece no mesmo dia. É same work day, que eles chamam, que é para você poder justamente daquele dia iniciar o tratamento e já ter aquela emoção da compra. E dizer os problemas se ele não fizer o tratamento ortodôntico, se não começar o tratamento ortodôntico naquele dia. Então eles trabalham muito forte essa parte de captação de vendas, que são feitas através de redes sociais, tanto da clínica como dos funcionários. Todo funcionário recebe uma comissão para um paciente que veio através deles. Um exemplo, tu tem teu recepcionista. Fulaninha, vamos divulgar a clínica, vamos divulgar. Se o paciente chegar aqui e disser que veio por você, eu vou te dar, sei lá, R$ 50 para você indicar. Então, eles trabalham muito forte com os próprios funcionários da rede, indicando a clínica, divulgando a clínica, mostrando o paciente tratamento. Eles trabalham muito com gift cards, que eles chamam. Então, é um cupom de desconto para ir para uma Starbucks ou para ir algo qualquer. Então, eu achei legal isso e gostei muito, porque não depende só do marketing da gente. A própria equipe é remunerada por isso que ela faz também. E é algo que eu estou adaptando e estou colocando até lá no curso detalhado também, para poder a gente trabalhar dessa forma também. Tentar incentivar a equipe, não ficar só a responsabilidade nossa de captar pacientes. Uma coisa, Orestes, que eu vejo bastante, tá, que é uma questão também que eu já, conversando com outras pessoas, eu já levantei, mas não vi assim nada objetivo. Por exemplo, você está lá no Instagram, no Facebook, aí, enfim, patrocina, tal, vem um X número de pessoas e busca um contato, né? Entra ali no WhatsApp na hora, oi, tudo bem, eu tenho interesse. Bom, ok. Aí a sua secretária, quem faz essa função, entra em contato, dá um feedback inicial e sugere a seguinte frase, né? Ah, vamos agendar uma consulta, muitas vezes sem custo, tá? E mesmo assim, grande parte só quer saber preço, entende? Então, por exemplo, o Orestes viu lá o meu patrocinado e tal, ah, gostaria de saber quanto é que custa para fazer um implante.
Bom, aí a secretária vai lá e fala, oh, bom, tem que avaliar, o ideal é você vir, cada caso é um caso, e muitas vezes o paciente não responde, entendeu? Ela faz esse feedback, ela passa para ele essa necessidade de que tem que avaliar, que cada caso é um caso, que cada pessoa tem uma demanda, necessidade diferente, e não vai. A pessoa quer saber o preço, ponto. Não, quero saber o preço. Se não souber, entre aspas, o preço, eu nem vou até a clínica. Isso é um gargalo que a gente tem passado nos últimos tempos. Como é que eu fazer? faço e como eu oriento isso? Sempre que essa pergunta eu acho que 90% das perguntas que a gente recebe são de preço, né? O pessoal perguntando por preço. O que é que a gente faz? A gente sempre devolve a pergunta com uma outra pergunta. No script está detalhado isso. Por exemplo, o paciente perguntou o preço de um aparelho. Qual tipo de aparelho você precisa? Você já foi a algum dentista para fazer uma avaliação, para ver se realmente você precisa de um tratamento ortodôntico? A gente começa a puxar a conversa com o paciente, fazendo o questionário, joga o questionário para ele. E muitas vezes a gente consegue, dessa forma, puxar ele para o WhatsApp e daí agendar a consulta. Eu não acho legal você fazer da forma que você está fazendo, porque você geralmente espanta o paciente. Aí o paciente vê que a gente está preocupado em entender se ele já fez uma avaliação, qual o tipo do aparelho ortodôntico, faz tempos que ele foi ao dentista, a gente fica puxando conversa com ele, puxando assunto com ele, para meio que ele cair e a gente conseguir puxar para a consulta. Fazendo dessa forma, Álvaro, a gente consegue puxar. Agora, quando ele insiste muito, aí é que complica, né? Quando ele insiste muito. Aí é que a gente parte para a frase de você, para essa frase típica aí. A gente precisa realmente avaliar para te passar o preço. Mas muitas vezes a gente se mostrando preocupado com a pergunta dele, a gente consegue trazer, Álvaro, muitas vezes. Muitas vezes a gente consegue trazer desse formato. Ficou claro, Álvaro? Entendeu? Que a gente devolve com a pergunta. Eu devolvo com a pergunta. Eu não respondo logo o que ele está querendo, para poder meio que esquecer e ficar respondendo ali e a gente tentar puxar. E funciona, Álvaro, funciona. Realmente a gente faz dessa forma. Aí é treinar para o secretário e ter um scriptzinho de atendimento pronto para ela poder direcionar para isso. Entendi. Sempre responder uma pergunta com uma pergunta. Responder uma pergunta com uma pergunta. Daí você vai engajando o paciente. Entendi. Me passa teu WhatsApp que eu vou te passar mais informações sobre esse tipo de tratamento. Aí tu prepara algum bookzinho, alguma coisa simples, algo com relação ao implante. Aí ele vai passar o WhatsApp. Aí tu manda o conteúdo sobre o assunto que tá mandando. Então, dessa forma, tu vai criando um elo com ele. E depois, aí agenda a consulta. Entendi. Mas não é por desse jeito não, que é mesmo que dá o murro dele e jogar ele para fora, entendeu? Do WhatsApp, da rede social, dessa forma. Eu tinha essa percepção, mas não tinha com clareza isso que tu me falasses, né? Realmente... Mas ficou claro, Álvaro? Dá para entender? Deu para pegar bem. Mas roda bem, funciona bem desse jeito. E o interessante é a gente puxá-lo para o WhatsApp. Se eu puxar para o WhatsApp, já é meio caminho andado. Agora, se eu ficar só lá na rede social, realmente você não consegue puxar muito para ele. Puxar muito para ele. Aí eu trabalho bem esse script, a gente coloca bem esse script de atendimento para poder a recepcionista seguir. E deixa sempre claro com ela. Deixa sempre claro com ela. Quando tu montar, fizer um e-bookzinho, fizer algo no PDF, manda para o paciente. Coisa simples. Só para explicar o tratamento, o procedimento. Qual o procedimento na primeira consulta? Você tem que marcar a avaliação através do WhatsApp. Marca o PDF, marcar a avaliação através do WhatsApp. A gente vai te mandar um endereço com referência de localização, como chegar aqui, tal onde você pega, tem estacionamento, não tem, entendeu? Esse tipo de coisa para ir colocando para ele ver que você está mais próximo. Olha aí, feito o Felipe falou aí, técnica de ver, de canto e depois dá o bote. Mas é isso, tipo serpente mesmo. Você vai ali cantando e vai mostrando preocupado com ele, ouvindo, deixa ele falar. Ele falando, você vai saber a resposta que ele quer ouvir, Álvaro. Entendi. A resposta que eu ouvi. E aí, Orestes, é aquilo que eu te falo, essa parte aí, poxa, é bem nítido, bem claro que
Com certeza absoluta, essa questão que tu falasse, né? Quando faz o primeiro contato por rede social e depois puxa para um WhatsApp e aí vai direto naquela, você tem que ajudar uma consulta, talvez espante. Então, eu não tinha até então parado para pensar nessa questão. Se tu manda um e-book, ou deixa o paciente, ou questiona o que ele tem como maior queixa e tudo mais, tu cria um vínculo, né? Um engajamento. Mas esse é um exemplo daquilo que muitas vezes eu me queixo quando eu converso. Porque, assim, são situações que a gente, quando eu estou conversando contigo, bom, realmente tem total sentido, mas isso é só uma ponta, existem várias outras situações que tem, que no teu caso tu tens experiência, já estás há muito tempo nessa situação, tu já tens o know-how. E aí, quando a gente não tem o know-how, quando a gente não sabe onde buscar, a gente fica perdido, porque daí, bom, como é que eu vou fazer esse link do paciente que me procurou pela rede social? Tá, eu vou no WhatsApp, até ali eu cheguei. E aí, como é que eu faço quando ele diz que no começo ele quer saber preço, entendeu? Então a gente fica muito perdido, não sabe qual é a melhor forma de introduzir, né, o assunto, como fazer para quebrar essa barreira dele. E é difícil tu obter informações de quem está no mercado. Talvez não seja difícil, mas eu até então nunca tinha encontrado. De às vezes alguém que está no mercado e que sabe aquilo que eu estou falando e que sabe, entre aspas, um roteiro testado e comprovado, entendeu? Isso. Porque não adianta falar, não, eu vou te apresentar um roteiro de perguntas e respostas, mas eu fico me questionando, mas essa pessoa, ela realmente, ela tá no lado do mocho? É Ou ela complicado, né? fala, eu não sei. Você vê muita gente que realmente não tem experiência e o cara está mostrando, ensinando, que eu sei que não funciona. O cara diz, é lindo, maravilhoso, feito precificação, que me perguntam muito, Álvaro, é muito comum isso. Olha, qual a forma de precificação que você usa? Aí eu digo, vem na concorrência. Aí o cara, como assim? Existem várias formas de precificar. Existe. Mas o que vale? Meu preço da concorrência. Então, dali eu tiro uma média. Então, algo mais prático assim, entendeu? Às vezes as pessoas complicam demais as coisas e não chega, né? Parece às vezes que a venda da facilidade passa pela dificuldade, entendeu? Não, eu vou te dar vou fazer, tu aumentar o teu faturamento, blá, 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 blá. Tá, mas e aí? Ah, não, você vai usar as técnicas de encantamento, isso e aquilo. Bom, mas essa técnica foi testada? Quem está apresentando essa técnica é dentista, ele sentou no mocho, ele entende as dificuldades, entendeu? Porque eu vou falar por Orestes, eu vou te explicar sobre um protocolo, tu estás acompanhando a tua mãe numa consulta, vou sentar contigo, eu vou te explicar. Mas e aí, entendeu? Como é que faz né, os detalhezinhos dessa conversa, de que maneira que a gente pode passar o preço de um tratamento de maior valor agregado sem que isso assuste, mostrando os benefícios, tudo isso a gente sabe que tem que mostrar o benefício, que tem que simpatizar com o cliente, tem que trazer ele para né, não é teu amigo, mas, poxa, estamos numa relação que eu quero te ajudar a fazer um tratamento legal e tudo mais, e você remunerado por isso, mas sem essa coisa totalmente, eu sou o dentista, o doutor e você é o paciente. Isso aí já há muito tempo caiu por terra. Agora, se não sou eu que vendo, é difícil eu dizer que uma técnica realmente vai funcionar, entendeu? Então, quem tem que falar é quem tem que ter propriedade sobre isso. E aí é a questão, eu não vejo muita gente fala, mas será que essas pessoas vendem realmente? Fazem realmente, né? Conseguem vender, entendeu? Porque falar, e aí é um jargão clássico, né? Falar todo mundo fala, agora fazer que é o difícil. Isso. Então, será que o pessoal sabe fazer realmente? Será que aquilo que eles estão propagandeando, se eles sentassem numa cadeira de dentista, eles teriam a condição de vender aquilo que eles estão propondo? Essa é uma questão que pega bastante. E aí, quando eu vi o teu Instagram, me chamou a atenção o fato de tu seres dentista, né? E eu acho que tu passas uma situação que é acessível, é factível, que é o fato de faturamento de cadeira 20 mil. Pô, isso é um faturamento, R$ 1.000 ao dia numa cadeira? Dá para fazer, né? Tranquilo. Agora, já vi gente falando, faça 40, 50 mil numa cadeira. Bom, dá para fazer? Dá, é lógico. Mas é difícil, viu? É algo simples, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter senso da realidade. Concordo. Né? E muitas vezes eu não vi isso aí na quantidade tão grande de pessoas se propagandeando como grandes vendedores da facilidade do atendimento, do encantamento, mas e aí, na prática, entendeu? Tem que ser mais pragmático, né? A gente tem que pensar, é isso? Mas como é que faz isso?
O que foi testado? Ah, você tem que abrir uma tela de computador, um MacBook. Pô, mas o público classe A pode ser que se prenda nesses detalhes. O público, às vezes, de menor poder aquisitivo, ele quer ser bem atendido, mas ele não dá tanta importância aos detalhes com, sei lá, um celular X ou uma máquina fotográfica Y. Então, acho que cada público tem uma maneira diferente de conversar, né? Isso. E eu sou sempre a favor do mais simples possível. Geralmente, quando eu falo para o dentista tirar uma foto e mostrar para o paciente, eu falo, ele pergunta qual a câmera que eu devo comprar. Eu digo, compra a mais barata que tiver no Mercado Livre. Aí eles ficam assim, a mais barata, eu digo, para ver se você realmente vai usar ou não, porque eu estou cansado de indicar o que você vai comprar, uma câmera se for cara, e o cara não utilizar nada, e não utilizar. Então, é realmente fazer o simples que, é que o pessoal vai utilizar. Não adianta enrolar demais que as pessoas não vão colocar em prática, não. Um exemplo, pronto. Aí, quando eu tenho meus alunos, o que é que acontece muito? Eu, no início, a ideia era fazer só o curso, realmente, Álvaro. Fazer um curso padronizado para todo mundo. Mas eu vi que começou a todo mundo faz meio que a mesma coisa. Mas eu noto que o dentista quer algo mais personalizado. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Todo meu aluno tem meu WhatsApp para poder o quê? Tirar dúvida. Porque eu vejo que muita necessidade é muito individualizada ali, que você precisa. E muitas vezes, com uma ligação ali de 10, 15 minutos, tu ajuda o cara e o cara, tipo assim, não assiste nem tuas aulas. Entendeu? Não assiste nem tuas aulas. Porque o que ele quer é o suporte. Ele quer que realmente alguém que tenha passado por isso e que tenha um resultado. Não ser só aquele cara feito o Felipe botou aí, não ser aquele o empreendedor de palco, né? Feito, tem muita gente que se chama. Hoje em dia tem até essa gíria, você é um coach ou um empreendedor de palco, né? O cara não faz nada, não coloca nada em prática e fica vendendo aquilo que realmente não faz. Eu busco, né, alguém que tenha uma noção da realidade. Não estou dizendo nem da realidade econômica, isso aí qualquer pessoa de bom senso vê que a situação, né, a situação atual, economicamente falando, não está boa. O país está passando por uma instabilidade considerável depois do Covid mesmo. Até antes do Covid chegar, a gente estava numa constância bem interessante, bem bacana. Depois do Covid gerou uma série de incertezas. Então, hoje está todo mundo preocupado. Com certeza, tu estás um pouquinho reticente dos teus projetos futuros. Isso é normal. Agora, numa situação como essa, tem que se adaptar. E aí, esses mentores, será que eles realmente se adaptam? Será que eles têm a realidade, a real noção do mercado? Então, eu não sei. Eu estou vendo, teve um comentário aqui, tem muito coaching que é um profissional que não deu certo. Talvez isso seja uma verdade, não desmerecendo, logicamente, né? Mas então, assim, acho que para que você possa vender alguma coisa, você tem que estar trabalhando com isso, para saber os detalhes. Então, eu não vejo outra saída, né? Vender facilidade, se eu não estou no campo da dificuldade, não tem como. Eu também cito isso quando eu sigo as pessoas, geralmente acompanho, eu gosto de gente que esteja no campo de batalha, como eu falo. Não adianta o cara tá lendo o livro e postando só o que tá lendo no livro ali. Para mim não faz sentido. Mas se realmente o cara tá ali no campo de batalha, realmente tá fazendo, a gente vê muito isso na odontologia. Muito cara que não atende mais, né? Ou você já teve clínica, não tem consultório, e fica vendendo o que é para fazer. Eu digo, putz, tu nem atende, cara, nem consultório tu tem, tu vai saber o que tem que fazer agora. Então eu acho que faz diferença realmente, porque tá... Agora, quem tá agora mesmo, nessa época agora de quarentena, não tá podendo atender ou tá com a agenda restrita, vai fazer o quê? É realidade diferente. E assim, no caso, por exemplo, esse pós-Covid, aqui no nosso estado já está possível se atender, mas não voltou o que era. Não voltou. Era, né? Não voltou e eu acho, por um certo tempo, não vai voltar, porque ainda que financeiramente o dinheiro das pessoas não se perdeu, né, não é uma crise em que o dinheiro sumiu, simplesmente parou a roda, mas daqui a pouco ela tem que voltar. Só que até essa roda voltar, as pessoas vão segurar a ideia daquele tratamento que você tinha passado antes, então isso é uma situação que mudou ainda. E a gente tem que ter ciência disso, e aí o coach, o consultor, enfim, o mentor, se ele não está dentro do mercado, talvez ele não tenha realmente essa ideia. Entendi. Então, por isso que eu acho que é válido a informação de quem tem conhecimento na prática, entendeu? No teu caso, eu vejo que tu tens as clínicas, tu também é dentista, então tu tens uma visão dos dois lados, da parte operacional, gerencial, mas da parte de atendimento.
e aí sim eu acho que é uma questão mais completa. Tu tens visão A, B e C. Fechou, tá? O tripé tá feito, né? Beleza. Então, o que a E, gente busca, o que eu tenho buscado muito é isso, entendeu? Buscando alguém que tenha esse tripé, que saiba as dificuldades, as queixas que a gente tem, que por outro lado possa dizer, não, mas essa tua queixa tu tá errado, não é bem assim, né? E até então eu não tinha encontrado. e o que eu faço também muito, Álvaro, é para fazer aquilo, foi que você falou, realmente o que eu coloco em prática. Por exemplo, tem um módulo no curso que é Descomplicando Campanha para Dentistas. É algo bem legal, que muito dentista tem vergonha de fazer propaganda, né? Mas eu utilizo muitas campanhas da minha clínica que não são de vídeo, são de captura de cadastro, que a gente chama, que é para levar o cara direto para o WhatsApp ou capturar o número do telefone dele para a gente entrar em contato. E lá eu mostro a campanha que eu fiz da minha clínica, o resultado que eu tive, o investimento que foi feito. Então isso aí passa uma segurança para as pessoas. Pô, isso aí realmente funciona, não é você estar fazendo uma coisa de forma aleatória, né, que está fazendo. Fazer aquela Sim. campanha direcionada para o teu público, para a tua região e quem está realmente interessado em consumir teu produto, teu serviço ali. Uhum. Não, Orestes, eu acho que, cara, a ideia é isso aí. Eu tenho, enfim, né, uma série de situações que eu queria conversar contigo. Acho que a gente pode desenvolver bastante coisa, né? Mas acho que por essa parte inicial já deu para ter uma ideia daquilo que eu busco e daquilo que tu tens a oferecer, né? Acho que Não, casa. mas gostei da conversa. Eu gostei que você questiona, né? Realmente já está por dentro do mercado e questiona. Achei bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado a fazer nessas consultorias. Quem tá na lida, Eu gosto que me tire da zona do conforto. Eu gosto que é, faça e quem tá na pergunta. lida sabe como é que é o negócio, entendeu? Quem não tá, às vezes tem uma visão romantizada da coisa, né? A gente sabe que no dia a dia A não é realidade é outra, flores, não não é aquilo que chega. se vende, entendeu? Então, a ideia é essa. E eu falo muitas vezes falo sobre conversão de paciente de plano. Isso daí gera muita crítica também e gera muita gente questiona muito como é feito. Aí eu realmente mostro os números, né? Eu mostro para o cara um exemplo. De 100%, no meu faturamento, 7% veio de procedimento de plano e o resto veio de procedimento particular. Aí as pessoas começam a entender, né? Eles acham que é para faturar 20 mil reais atendendo plano. E tu não vai faturar do atendimento do plano 20 mil, mas você pode ter procedimentos agregados que você vai Sim, conseguir faturar os 20 mil reais. Como pode ter sim, você ter a captação de plano e vende procedimento de implante para ele. Isso pode acontecer e acontece muito no mercado. sim, Mas é importante você entender e você mostrar realmente os números. Eu gosto sempre de mostrar e de provar ali o que faz. sim. Mas espero ter te ajudado. Ó. Espero ter te ajudado. Qualquer Não, dúvida, vai me foi um perguntando. bate-papo Espero ter válido deixado aí. alguma coisa clara. Mas tem coisa boa aí, tá muita coisa para tu colocar em prática aí, Álvaro. Dá para dar uma trabalhada boa. Foi um bate-papo válido aí. Eu vou te contactar aí no direct pra gente ir trocando Certo. figurinha e tudo mais e vamos embora. Toca a Vamos ficha. conversando. Qualquer coisa vai dizendo lá. Um Fechou. abração. Obrigado, viu, Álvaro, por participar. Falou, Orestes. Obrigado Um pela abração. atenção, cara. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.